Sejam bem-vindos a mais um podcast da Bíblia, falando aqui no livro de Êxodo, né? E hoje com Luiz Saião e Dilean Mello. Boa noite, gente, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa saída do Egito, esse momento tão especial da salvação de Deus, dessa ação tão maravilhosa de Deus na vida do povo e das implicações, aquilo que a gente tem de lição sobre isso para as nossas vidas hoje. Não é, meu Saião? É isso aí, Dilean. Boa noite, Dilean. Boa noite, Suzy. E todos sejam bem-vindos a mais um encontro IBNU, essa live, esse podcast da Bíblia. Você é convidado aí a nos acompanhar, a seguir, a curtir, a compartilhar, né, para os seus amigos, e porque de fato o assunto é muito importante. Quem não entende Êxodo e seus ensinos fundamentais, certamente não entenderá o Antigo Testamento e muito menos o que nós encontramos no Novo Testamento. Mas vamos lá, aí, Suzy, porque o mar já está se abrindo com muitas perguntas e questões aí Ainda importantes não. para a gente. Então vamos lá. A gente está aqui num momento muito tenso, na verdade, né? Porque a gente falou na semana passada, e retomando um pouquinho, a gente estava falando das 10 pragas, né? E ainda não terminou a outra. Então, imagina chegando depois de 9 pragas, aquilo que foi terrível, né? Porque não foi só para o povo do Egito, mas também muita coisa atingiu o próprio povo de Israel, né? E no meio disso, Deus vem e fala para eles fazerem algo diferente. É um momento aqui que a gente chama de Páscoa, né, Saião? E nesse momento da Páscoa, aí ele determina, lógico, um tempo, né? Esse tempo, que é o 10º dia deste mês. E aí ele fala de separar o cordeiro. E é interessante que agora é a primeira vez que fala dessa questão da comunidade, né? Da família. Parece que uma forma agora de tratar não só pessoalmente, é claro que sempre houve essa ideia, mas assim, Deus tratando diretamente, né, em termos de comunidade, parece que assim, é algo novo também, né? E esse momento ele fala sobre essa questão do cordeiro, que são os elementos importantes aí. Ele fala das ervas amargas e o pão sem fermento, né, Saião? O que esses elementos significam? A gente tem um significado para cada uma delas. O que significa isso? Bom, na verdade, a gente pode observar, né, que é muito curioso, né, Deus, quando vai, assim, agir de uma maneira especial, que vai marcar a história de Israel, ele convida o povo para uma refeição. Um negócio tão diferente, né? E é interessante porque a gente está acostumado, né, com a ideia de que quando a gente vai aprender sobre Deus, a gente tem que descobrir um monte de palavra difícil, de conceitos complicados, né? E a maneira como Deus age na história de Israel se define por meio de uma história que pode e deve ser contada para as crianças, né? E é uma história que vem além dos 3D, né? Porque não tem só assim imagem com movimento e profundidade, porque tem sabor junto, né? Então é algo que fica permanentemente marcado na memória, né? E memória de quem? Como você bem observou, Suzy, é interessante que aí começa-se a se falar da comunidade de Israel, né? Isso significa que essas famílias descendentes dos patriarcas, né, que se desenvolve a partir de Jacó, agora sendo um grupo já numeroso, e a pergunta é o que define quem nós somos, né? Você vê, por exemplo, que na história muitos povos têm
uma perda de identidade. Uma coisa curiosa na história de Israel e do povo judeu é que essa identidade permanece através dos séculos. E a força dessa identidade, em grande parte, está na refeição do Pessah, né? Dessa Páscoa, desse momento especial, quando, no recôndito da comunhão das famílias, numa cerimônia que envolve essa refeição especial, se celebra a proteção divina e essa futura libertação. E é interessante que você mencionou, né? A gente tem hoje, digamos, a Páscoa um pouco alterada, né? Na sua maneira de comemorar, porque não dá para todo o judeu ou israelense hoje, né, ter um cordeiro lá para comer, né? A coisa é mais difícil, então ela, de certa forma, sofreu algumas alterações aí na história, mas sim, nós temos ali, né, essa presença de dois elementos que merecem um destaque especial na cerimônia, né? As ervas amargas, para lembrar, né, esse maror, né, que eles tiveram a sua experiência amarga no Egito, né? E é curioso porque essa experiência amarga foi o elemento que propiciou, né? Foi assim aquilo que deu início a toda a trajetória que vai culminar na libertação, né? Para isso a gente já vê, né, que as grandes coisas definidas na história começam com uma crise amarga que machuca, né? E que dói, né? Deus ouve o clamor dos israelitas e isso, né, não pode ser esquecido. O que é muito importante para a gente, porque como é que a gente faz? Quando a gente tem uma experiência amarga, temos duas atitudes perigosas. Uma é de se entregar àquela amargura. Eu conheço gente que fica voltando no passado e falando da experiência ruim, e fica pisando e voltando e tal, e ele se envenena constantemente com a sua frustração, né? E tem gente que faz outra coisa, ele bloqueia. Não, não pode nem falar nisso, senão eu vou ter um treco aqui, né? Diferentemente disso, né, o que acontece? O pessoal come a sua amargura, e comer é um ato que a gente faz com prazer, junto com as outras pessoas, mas come o amargo, para que a gente venha a saber lembrar as experiências amargas de uma maneira que elas sejam sinais de construção de um elemento positivo para o futuro. Então é muito interessante, né? E também a gente tem aí a lembrança do momento com os matzot, que são os pães sem fermento, né? Lembrando de que o fermento era algo impossível, porque eles saíram apressadamente do Egito, e se eles tivessem, né, que esperar o pão seguir o seu processo normal, né? E quem talvez nunca viu, nunca experimentou um matzá, ele parece uma bolacha, aquelas assim, né, de água e sal, né, que você come assim e que não tem lá muito gosto, né? E é diferente de um pão fermentado, crescido, mas mostra mais uma vez a lembrança da história, como isso se deu, e mostra para a gente, né, essa questão de como a gente precisa entender que a nossa identidade hoje ela é definida à luz da memória adequada das experiências propiciadas por Deus no passado, né? Então, quem não consegue, né, lidar de maneira memorial e celebrativa com o passado, não consegue construir para o futuro. Então, a Páscoa é muito show de bola. É um negócio, assim, especial. Sem sombra de dúvida, algo especial demais até. E eu tô aqui, ó, falei aqui, ó, com a minha Páscoa, ó, tá vendo aqui, com as minhas adaptações, ó. O meu é como a gente chama aqui em Santos, é média, né? É o famoso pão francês aqui. Mas
Uma das coisas que eu acho bastante interessante... O suco é super bom, é? Como é que é isso aí? Eu não sei qual que é o suco, mas Você lembra que tinha que ser sem fermento, hein? Não, então, essas são as minhas adaptações, foi a adaptação que eu fui fazendo aí ao longo das minhas questões. Mas olha que legal, né, quando a gente pensa em tudo isso que o Sayão estava falando, e a gente, inclusive, olha para o texto, confronta com o texto, assim, para a gente perceber como até mesmo o Senhor prepara toda essa coisa, né? Quando a gente começa o capítulo 11 do livro de Êxodo, o que você vai ter? O Senhor chega para Moisés e diz, ó, eu vou enviar mais uma praga sobre o faraó, que é a 10ª, mas ele já diz assim, ó, depois dessa, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Vai lá, diz o povo, tanto aos homens como às mulheres, então, que peçam ouro, prata e aquela coisa toda, né? Então, o que é legal é a gente perceber que depois dessas 9 pragas de extremo terror, né, de questões tão complicadas que estavam tendo, vem essa última, que é a morte dos primogênitos, algo terrível, mas o Senhor agora diz, aquele que estava e que havia dito, ó, eu vou endurecer o coração do faraó, coisa que a gente falou já no último bate-papo, né, no último podcast, endurecer, e o faraó endureceu também, e você tem toda essa dinâmica. Agora Deus diz assim, agora a coisa chegou ao fim, agora a libertação vem, vocês agora vão sair de verdade. Então, os israelitas tinham essa possibilidade de ver esse agir de Deus ao longo desse tempo, né? E falar, ó, as ações do Senhor foram bem marcadas, né? Foram bem estipuladas, e agora a gente sabe que chegou o nosso momento, é a hora da gente partir. E tudo isso, então, agora vai ser, inclusive, acrescentado em todo esse padrão daquilo que vai ser a ceia, porque agora, ou a ceia não, perdão, a Páscoa, né? Que vai ser esse momento, que vai ser esse momento de celebrar essa última praga, né, de Deus, onde ele diz, agora essa é a definitiva e vocês vão sair daqui e vão ver, então, o meu agir. É interessante a gente falar como eu comecei, né? É interessante a gente pensar que Deus está falando de celebrar, né, algo, uma festa, um jantar, que seja, mas no meio dessa tensão, dessa loucura toda, Deus está chamando o pessoal para fazer uma refeição, para celebrar aquilo, e Deus está olhando lá na frente, enxergando tudo, né, que ele enxerga isso, mas ele ensina a gente a fazer isso também, porque o Sayão comentou dessa questão do memorial, ele está marcando um encontro, né? Cada festa, cada coisa, cada momento, assim, é um momento de encontro com Deus, e é um momento importante que esse encontro é para sair transformado desse encontro, né? É um momento para você lembrar quem é o Deus de verdade, porque lembram-se, a gente estava falando o tempo todo, né? O Deus estava falando, olha, eles vão ver quem é o Senhor, né? Quem é o Deus. Em todo momento ele está falando disso. Agora vocês vão ter esse encontro com esse Deus, né? E um encontro pessoal, encontro realmente experiencial, e vocês também vão contar para os seus filhos, os seus descendentes, o tempo todo, vocês vão lembrar disso, e no versículo 14 disso, e este dia será um memorial para vocês. Então, eles falam como é que vai ser. Vai ser uma celebração perpétua, né, durante 7 dias, né, tudo isso. Então, é interessante esse encontro que Deus faz a cada momento. Então, o Sayão falou dessa questão da identidade. Quando você realmente encontra com esse Deus e você participa dos encontros, você lembra desse momento, é impossível esquecer realmente da sua identidade. É impossível porque você vai não só lembrar, mas reviver tudo aquilo, e é o momento de você se entregar novamente, né, aquilo, como se fosse aquele momento, né, você experimentando o pão sem fermento, experimentando a erva amarga, você revive tudo aquilo e você se entrega àquele momento. Então, como é importante essa questão do memorial,
dessa questão de relembrar esse encontro marcado que Deus institui, né? Se coloca, olha, esses momentos vão ser muito importantes e vocês vão celebrar isso todo ano. Então, vocês vão lembrar disso e vocês vão não só lembrar, assim como a gente acha que é só na cabeça, né? A gente vai fazer tudo isso em 5D, né, Sayão? A gente vai experimentar, mas não é só uma questão de, eu vou sem sentido. Tudo isso tem um significado muito, muito importante, que é justamente essa questão de trazer a identidade o tempo todo. Então, eu acho que é só uma questão da gente... Essa questão de lembrar como é importante, né? E dos elementos que o Sayão falou. Agora, Sayão, tem umas questões, assim, que ele fala assim, foi apressado realmente, né? Foi uma coisa... que eu saiba, que a gente lembre, assim, de festas do Senhor, que a gente celebra, geralmente não é de dia, assim, mas essa festa foi celebrada à noite. Ele fala, não deixe nada para amanhã, né? Restos, não deixe nada para amanhã. E aí ele fala para essa questão da saída, né? O preparo para a saída. E todo esse preparo vem aqui falando o cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Ele parece que Deus não só ensina assim, muito didaticamente tudo, né? Que é esse momento da festa, o que você vai fazer lá no futuro, ele ensina de uma forma muito didática, mas também esse preparo. Parece sabe quando você está ensinando uma criança, né? Falando com um teatrinho, né? Falando para uma criança sobre as coisas, ensinando como é que é. Por que essa pressa toda, não só essa pressa toda, porque eles vão ter que sair, mas por que ele faz isso, Sayão? Ele ensina de uma maneira assim, até, não sei, minimalista, sabe? Nos detalhes, né? Com tanto detalhezinho, parece tão didático. Por que ele faz isso? É bastante interessante, inclusive, Suzy, depois você e o Dilean precisam responder, né? Essa questão, porque você acabou de dizer aí que eles haveriam de celebrar todo ano, né? Isso significa que nós temos uma nova perspectiva do tempo, né? Como é que o tempo vai ser visto, tal. Então, o que a gente observa aí? Na hora do clamor, da dor, da escravidão, aparentemente, parece que Deus está distante e ele não está e não fazendo nada e nem vai fazer. E aí, quando Deus mostra ao mesmo tempo a sua paciência e aguarda com vários avisos o faraó, que poderia ter sido punido de imediato, dá uma oportunidade para faraó e os seus subordinados, né? Deus vai mostrar que no final das contas vai ser separado aí o justo do injusto, aquele que está cometendo a opressão e aquele que está em sofrimento. Então, essa distinção vai sendo acentuada e, claro, os israelitas agora precisam se preparar para um momento único e especial que envolve a preservação da sobrevivência deles. E isso exige um redimensionamento das atividades, né? A coisa mais difícil, a gente aprendeu isso durante a pandemia da Covid, é as pessoas realinhar as suas rotinas, né? A gente se torna servo dos caminhos que nós desenhamos para a nossa vida, e quando a gente precisa readequar o comportamento, isso não é nada fácil. Então Deus diz, olha, agora o momento é diferente. Se os israelitas, à luz do dia, no almoço, o pessoal todo afetivo, barulhento, começa a comer lá, meu amigo, isso vai dar ruim, né? Então, essa refeição, ela é noturna. Essa refeição, ela é no momento de recolhimento. Essa refeição celebra a libertação, e a libertação tem um vínculo com a justiça, e a justiça tem um vínculo com o juízo. Então, vai passar o juízo do Senhor, enviado ali pelo seu anjo, que trará julgamento. E aí eles têm ali a sua quarentena, né?
o seu momento de isolamento social, né, de distanciamento. Cada pessoa fica ali no seu lugar, com a sua família, e não pode sair de casa nem se deslocar. E como expressão de fé em Deus, vão passar o sangue do Cordeiro ali na porta para que eles não sejam atingidos por esse juízo. Então Deus dá detalhes, porque sem detalhes a gente não consegue redefinir a nossa agenda para um momento especial e significativo. E assim, então, as coisas são devidamente alinhadas, elas são detalhadas e os detalhes vão ser importantes para a gente, né, definir o memorial permanente na história. Porque quando você vai lembrar de uma história com esse memorial que nos ajuda a redefinir a realidade e a nossa própria identidade, se a história for vaga e genérica, não fica nada. Agora é igual filme, né? Você tem que ver o detalhe, você tem que ver qual é a música que entrou, qual é a cena, como é que o sujeito conseguiu entrar na casa à noite, o que tinha em cima da mesa, o tipo de tensão ou de todos os detalhes. Não é à toa que os maiores cineastas da história, especialmente de Hollywood e até mesmo na Europa, são judeus, porque eles aprenderam com o grande cineasta Moshe Rabbeinu, o mais conhecido como Moisés no livro de Êxodo. Então é muito interessante a beleza, a profundidade, a grandiosidade que a gente tem por trás desses detalhes que a gente passa, né, muito. E o pessoal tinha que entender, olha, o pessoal tem que estar preparado. Olha, cinto apertado e sandália nos pés, porque quando der a hora, vocês vão precisar sair. E claro que essa fuga tem que ser no momento certo, porque o faraó é muito complicado e as coisas poderiam se problematizar ainda mais. Você falou aí, né, Sayão, da questão do tempo, né? É interessante isso, é uma redefinição, né? Esse momento de encontro. Eu acho muito bonito isso, como Deus faz. Ele usa, é algo que já existe, na verdade, de certa forma, né? Mas era um calendário, como a gente já falou aí para o pessoal, até tem pregações, tem estudos, né? Falando dessa questão do tempo. Era um tempo agrícola, era tudo determinado dependendo da chuva, do tempo de colheita, o tempo de semeadura, né? É assim que o pessoal, tanto é que os deuses deles, a gente já falou, eram deuses da fertilidade, deuses que faziam isso possível, tornava isso possível. Então Deus vem, quando ele institui agora a Páscoa, e até uma pergunta que deixo aí para vocês, então a Páscoa foi instituída antes dos mandamentos, né? E ele faz essa mudança de um ressignificado total da questão do tempo. Então, o tempo agora não é mais um tempo natural, mas é um tempo sagrado, é um tempo desse encontro que a gente estava falando, né? Desse encontro com Deus, e é um tempo de ação de Deus, a intervenção de Deus, a ação de Deus na história humana. A gente voltando aqui, não é algo distante, mas é aquele Deus que vem encontrar com o seu povo, vem falar com o seu povo, vem transformar a vida deles, no caso aqui, com a presença libertadora dele, e vai fazer toda a diferença, porque de escravos eles vão se tornar libertos, né? E eles vão acabar dando fim a esses 430 anos aí de escravidão. Né? Assim como é o tempo da Páscoa, também são os outros momentos, né? Que depois a gente vai ver aí a festa das semanas, das trombetas, né? Os tabernáculos, isso tudo vai relembrar, vai ser um memorial de cada momento.
da ação de Deus na história. Você não só relembra, mas você revive tudo aquilo, né? A ideia é essa, você reviver tudo aquilo e você reencontrar com esse Deus, né? Então, não importa a geração. Isso vai continuar por gerações e gerações. Essas gerações devem encontrar o mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu lá, ele não viveu no deserto, mas ele vai viver, por exemplo, nos tabernáculos, né? Ele vai viver em tenda como se você tivesse vivido aquele momento. Então, é muito legal isso, né? Deus transforma aquilo que já existia, né? E transforma aquilo num significado diferente, em algo totalmente maravilhoso, porque é a ação dele na nossa vida. Então, a gente não tem um Deus distante, a gente não tem um Deus que fica só olhando a coisa acontecer, mas a gente tem um Deus que vem agir na nossa vida e nesses encontros ele vai fazendo isso e a gente vai relembrando e agradecendo, louvando a Deus por tudo que ele já fez. E a gente, você sabe, né? A gente tem uma memória muito curta. Então é muito importante isso. O que Deus fez ontem. Acontece alguma coisa hoje, a gente já esquece. E em vez de... A gente vai ver isso mais para frente, mas em vez de a gente agradecer, a gente acaba murmurando, né? A gente acaba reclamando. Então, o ato de você lembrar não é só para simplesmente lembrar o que Deus fez, mas é poder manter o seu coração de gratidão, enxergando quem é o sustentador, quem é o Deus de verdade, quem é o Senhor da história, quem está cuidando de tudo, quem está no controle de tudo, né? Isso é muito importante para a gente até hoje. A gente precisa e deve realmente lembrar o tempo todo como Deus tem agido, não só na história, mas na nossa história, na nossa vida, né? Conheço alguém que pegou Covid, ficou aborrecido e chateado e achou que não devia ter acontecido isso com ele, que estava atrapalhando, inclusive, o ministério dele, só que eu não me lembro o nome dessa pessoa. Para vocês verem como esse negócio é complicado mesmo, né? Que a pessoa acaba esquecendo as coisas boas que Deus faz e fica chateado com os problemas, né? Eu já tive um negócio desse. Bacana, bacana perceber exatamente isso. Deus age dentro da história, ele traz a salvação, essa libertação e tudo dentro da história. Ele marca a vida das pessoas naquilo que tem a ver com a história dela, e depois ele traz de volta essa lembrança dentro da própria perspectiva da história, ou seja, ele vai continuar vivendo a sua vida normal, vivendo a sua realidade, só que agora essa realidade ela vai estar nessa conexão com esse Deus que o encontrou dentro da história, né? E que ele se encontrou com esse Deus. É bacana, como, por exemplo, no sentido negativo, né? No sentido é triste, na verdade. Você vê, por exemplo, quando começa o livro de Juízes, porque ele vai dizer exatamente, depois que aquela geração foi recolhida aos seus antepassados, uma nova geração não conhecia o Senhor. Então a gente percebe que, mesmo tendo uma história tão grande, se isso não faz parte da vida, do cotidiano das pessoas, de estar constantemente se lembrando, dentro dos seus afazeres, né, dentro da sua história de vida, aquilo que marcou os seus encontros com Deus, isso vai deixando de ser passado para as outras gerações, porque vai sendo esquecido pela própria pessoa, né? Então a gente é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, e a gente nem vai chegar nessas coisas, mas quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, os outros povos falavam, a gente sabe quem é o Deus desses aí, a gente viu o que esse Deus fez no Egito, a gente viu o que o Deus deles fez nesse caminho. Então, quando eles chegam na Terra Prometida, o pessoal lá da Terra Prometida já sabia quem era esse Deus e o que esse Deus estava fazendo. Mas aí o texto vai dizer que o próprio povo depois se esquece de quem é o seu próprio Deus. Então, esse marco de estar constantemente se lembrando é algo extremamente positivo para nós, né? Isso envolve, eu creio que algumas coisas até das nossas celebrações, porque né, aquilo que a gente tem, porque o pessoal fica com aquela coisa, não, agora o que a gente tem no domingo é o culto, ou aquela coisa de que, tipo, agora tá na hora de pôr a roupa de crente, tipo, para poder, agora eu vou me encontrar com Deus, né?
que eu sei, pelo menos na minha infância, tinha muito disso, tinha a roupa do domingo, né? Porque é a roupa de crente, é a roupa que você vai. E as pessoas vivem com esse tipo de realidade, né? Vivem com essa questão de que o Deus não faz parte da história delas, Deus não faz parte da vida delas. Deus é aquele que, às vezes, eu vou lá, me encontro numa coisa onde eu necessariamente nem tenho nenhuma participação, eu não celebro nada, eu não tenho nenhum tipo de percepção do agir dele na minha história e na minha vida, mas eu vim aqui, cantei as músicas que propuseram, sentei e fiquei quieto na hora que a pessoa lá da frente estava falando, e pronto. Eu bati o meu cartão com esse Deus, agora eu posso voltar para casa e continuar sendo quem eu sou, totalmente desconectado de quem esse Deus é. Isso é um erro que até hoje pode ser cometido e que é cometido em muitas vezes, em muitos lugares. É interessante também a gente ver no texto dessa questão dos estrangeiros, né? O texto fala sobre a saída e ele fala dos estrangeiros aqui junto, né? Qualquer, assim, vamos falar, passando um pouquinho, eu acho tão bonito isso. Se eles quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino, mas é tão importante aqui a inclusão desse, porque a gente acha, quando a gente fala de Israel, parece que Israel é um ponto e Deus escolheu e aquilo acabou e eles são escolhidos. Mas é interessante aqui quando nesse momento tão importante que é a libertação, é esse momento do encontro da Páscoa, é um momento, né, apoteótico aí para a gente depois de 430 anos de escravidão. Esse momento é celebrado junto não só a comunidade, assim como família, clãs e tudo, mas também com os estrangeiros, né? Então, antes mesmo, e a gente vai ver isso nos mandamentos, a gente vai ver isso mais para frente, mas como é importante para Deus o tratamento, como é que você lida, tudo isso e essa inclusão, né, de estar juntos, né? Só precisa tomar alguns cuidados para poder justamente também fazer parte desse povo e lembrar, entender que esse Deus é santo, né? E por isso a circuncisão. Então, fazer parte da aliança, mas é possível, entendeu? Não é algo que é exclusivo e você exclui todo mundo, né? Além deles. Então, é muito interessante isso, né? Essa inclusão, essa forma de tratamento, né? Que a Bíblia tem. E é interessante como faz questão de colocar, porque podia ter falado, olha, saíram e tal, e porque o mais importante aqui é a questão, né, da saída, a questão da celebração da Páscoa. Não, mas aqui assim, parece que o texto faz questão de incluir, né? Isso eu acho muito, muito interessante. Sem dúvida, e isso mostra como esse alcance da ação divina, ele é um alcance geral, né? Ele não é um alcance tão específico. Eu acho que mesmo nos seminários você pergunta quem foi liberto do Egito, foram os israelitas, né? Então, tipo, parece que é só pontual, é sempre muito só esse nicho fechado, né? Mas o texto faz questão de mencionar, olha, aquelas pragas atingiram um número enorme de pessoas, mas a libertação também veio para todo tipo de gente, né? Então, os estrangeiros também saíram com eles. A gente não sabe, pelo menos o texto não diz quem são, quais são as etnias, né? Como eram as pessoas que estavam ali. Mas há uma probabilidade de que até, quem sabe, egípcios saíram também juntos ali, né? E foram caminhar com eles, né? Foram, enfim, passar por essa nova realidade. Então você percebe que essa ação divina ela está sempre sendo inserida e isso faz parte de tudo aquilo que a gente até já falou, faz parte da própria realidade do chamado de Abraão e da aliança que Deus faz com ele, de através dele trazer essa bênção a todas as famílias da terra, né? Essa libertação precisa ter esse alcance mais amplo do que muitas vezes quer se colocar, né? Bom, como
o Dilean tem mais esse jeitão, essa cara de rabino aí, e pode Pelo menos não falar. vai ser faraó hoje, porque das últimas vezes você me chamou de faraó, né? Então, Agora eu já mas virei veja, rabino. Aí é que a, eu não sei reve- se eu tô crescendo ou decrescendo. não, a revelação é progressiva. Você tem que entender que existe todo, entendeu? Várias etapas, várias economias até chegar no ponto completo aí. Então, é que eu não passo de um estrangeiro aqui no meio dessa coisa toda, né? E aí ele tem mais o jeitão aí, pode falar com mais propriedade a respeito do assunto. Mas eu acho curioso, a gente tem que lembrar que o Egito é uma potência, né? É a grande nação daquele tempo. E como acontece, as potências, elas subjugam povos menores, né? E no meio dos seus trabalhadores, você tem a lei egípcia antiga, ela fazia distinção, né, entre o que é um escravo egípcio e um escravo estrangeiro, né, que é adquirido nas guerras ou é comprado, e a distinção é muito nítida, né? A gente tem até no Egito determinadas pinturas que mostram esse tratamento desse escravo pior. E Êxodo 12, né, o verso 38, e aí as versões variam um pouquinho, mas o sentido do hebraico é de fato uma multidão de estrangeiros, o que traz para a gente essa questão de fato que há uma acusação indevida sobre a Bíblia, dizendo o seguinte: olha, o Deus de Israel é um Deus bairrista, né? É um Deus tribal, ele valoriza um povo, né? E arrebenta os outros, então é como se fosse o Deus dos fenícios, o Deus dos gregos, os deuses das outras, e não é isso, né? A gente vê que não é isso porque Israel não é não se define por uma identidade étnica, né? Não é simplesmente uma questão que pode ser definida de maneira racial, né? Qualquer estrangeiro, por exemplo, é convidado, como a Suzy mencionou, a participar da Páscoa, né? E qualquer que aceite ser integrado na aliança, independentemente da sua origem, ele pode fazer parte do povo, né? O próprio José do Egito casou com uma mulher egípcia, né, estrangeira, inclusive filha de um sacerdote, e a gente vê que a Bíblia vai nos mostrar, né, muitas vezes estrangeiros que são incluídos, envolvidos dentro da comunidade de Israel, que não é uma comunidade que tem um Deus que se revela como um Deus simplesmente israelita. É o Deus único que se revelou a Israel para que Israel pudesse ser bênção para as nações. Então, você tem uma teologia, no bom sentido da palavra, inclusiva no Antigo Testamento, do Deus que age no contexto judaico, no contexto das nações, e que se revela primeiramente a Israel, para que Israel possa lehair et hagoim, né? Ser luz para as nações, e isso já começa a ficar claro no Egito. Aliás, eu vou até fazer uma coisa que eu não posso e não devia, mas já que logo a gente vai mexer com a lei, então eu, como sou o mais malvado, eu vou quebrar a lei aqui. É interessante a gente aí observar, né, que o povo vai, né, aí para o Sinai, vai pegar ali o caminho, né, e Deus vai acabar ali mostrando que a sua revelação extraordinária dos 10 mandamentos vai ser dada numa terra que não é a terra de Israel, né? Vai ser numa terra que não faz parte da terra da promessa. E quando você pergunta para um estudioso da tradição judaica por que a lei de Deus foi dada no Sinai e não na terra prometida, né, na terra de Israel, é para lembrar a todos que os princípios de Deus são, na verdade, luz para todas as nações. Então, essa coisa é muito especial, muito legal, muito interessante. Agradeço aí a professora Suzy e o Rabino de Leão
aí pela a sua consideração especial aí nas nossas interações aqui. Agora, vamos para o que importa, né? A questão é a Páscoa. E aí a gente vê nessa parte da morte dos primogênitos, né? Eu queria até deixar aí a pergunta, por que essa questão dos primogênitos? Porque primogênito é tão importante, principalmente nesse contexto, né, do Oriente Médio, nesse contexto todo, a questão do primogênito é muito importante. Tanto é que Deus pede, né? Deus fala sobre os primogênitos, que todos são dele, né? Os primogênitos dos animais, né? Ele fala sobre isso. E também existia essa questão do primogênito receber a herança. Por que essa questão é tão importante e por que essa praga é tão importante, né? E tal. Mas antes disso eu queria falar da Páscoa. Aqui a gente pode ver, né, ainda o próprio significado da Páscoa, que eles passaram sangue na viga e quando o anjo, né, o destruidor passou aí na casa, ele passou por cima, né, assim, ele via o sangue que estava e aí ele passava, né, essa casa e essa continuava, né, vivo. E é tão importante aí a gente lembrar do próprio Jesus, né? De Jesus, o que ele faz, todo o significado da Páscoa que traz, por exemplo, a questão do cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus, né? Jesus é aquele que morre em nosso lugar, então ele faz tudo isso. Mas também ele faz a expiação, né? Tudo que a gente conhece lá, né? Quando a gente aprende aí sobre toda a obra de Jesus, né? Sobre a expiação, tudo isso. Quão isso é importante, né? O significado dessa Páscoa, não só da substituição, da libertação, né? De tudo, todos esses significados são tão importantes até para a gente. Por isso que a gente, não só aqui tem, eu vou só passar, o Wellington ele pergunta aqui, né? Como é que a gente celebra isso nos nossos dias, né? A gente tem que lembrar justamente por causa da Páscoa, que foi Jesus. Jesus, ele fez a Páscoa plena, né? Ele celebrou a Páscoa plena com a sua morte e ressurreição, né? Ele terminou essa ação e a gente hoje celebra a ressurreição de Jesus e com todos esses elementos. Sayão, você pode explicar aí um pouquinho mais dessa questão de como essa correspondência, né? De como Jesus cumpriu tudo isso, né? Que é na celebração da Páscoa. Olha, Suzy, aqui a regra vai ser primeiro os rabinos, depois os estrangeiros. Primeiro os rabinos. Então, vou começar com o Dilean aqui, para eu poder até tomar um copo d'água aqui. E aí, na sequência, eu complemento aí interagindo. Vamos lá, então. Eu fico aqui, ó. Eu tenho a minha aqui. Eu tenho uma garrafa térmica de água gelada aqui, por causa do calor que tá fazendo. Então não é chá ou café, não, mas é só na água. Suzy, tem umas questões bem interessantes, realmente, quando a gente pensa no primogênito, porque a gente precisa lembrar de que todo o contexto que está ali relacionado com essa realidade é de que Faraó ele é um ser divino dentro da compreensão do povo, né, dentro da questão da cultura do Egito. E aí você vai ter essa questão de que vai morrer o primogênito, aquele que vai ser o próximo Deus da nação. Então, nessa luta entre os deuses aí nesse sentido, né? Não é uma luta entre os deuses, porque Deus não, o Deus não verdadeiro não precisa ter luta com ninguém, porque ninguém se coloca para lutar contra ele, ele não tem quem vai subsistir. Mas dentro dessa realidade da cultura e daquilo que está acontecendo, você tem essa lição bastante importante, né? De que Deus, ele, de certa forma, vamos dizer assim, subjugou o faraó que estava ali, porque afinal ele, com aquela linguajar bem coloquial assim, ele colocou as 9 pragas na cabeça do faraó, deixando o cara totalmente desconcertado, sem ter condições de lidar com aquilo, porque afinal de contas, como a gente já viu, numas primeiras até fizeram ali uns truquezinhos mágicos para fazer algo parecido, mas depois não tinha mais como se igualar. Mas depois Deus vem e, inclusive, acaba com a dinastia, com a continuidade
dessa realidade divina, né? Quando ele então mata o primogênito. O Timothy Keller, ele fala bastante coisa sobre questões relacionadas ao primogênito. Eu agora, como esse não é um memorial que está sempre diante de mim, o nome dos livros do Timothy Keller, eu não lembro em qual foi, mas eu acho que é no Deuses Falsos, onde ele faz um trabalho de levantamento a respeito de tudo aquilo que envolve essa situação da primogenitura, e nesse livro ele inclusive trabalha com o texto de Abraão, né, que vai oferecer o seu primogênito. E é bem interessante, porque dentro da cultura realmente não tem só uma situação de realidade de é só o filho mais velho. Eu sou o primogênito da minha casa, né? Então eu tenho duas irmãs, a Maressa e a Keila. Inclusive a Maressa talvez, bem provavelmente está aí, ela está sempre ouvindo os podcasts, até já ganhou presente aí lá no Didaquê e tudo. Mas pra gente isso não traz uma grande conotação. Afinal de contas, eu fiz a minha família com a Vânia, né? E tenho a Juju e a Sassá. A minha irmã a do meio casou com o Arnaldo, também tem lá os seus 3 filhos. A minha irmã mais nova, a Keila, casou com o Michel, tem lá também os seus 2 filhos. Mas dentro daquela cultura, esse primogênito, ele era também responsável por toda a continuidade da família. Porque a família ia continuar morando junto ali, né? E ele ia ser o próximo cabeça dessa família, aquele que ia dar, então, a continuidade e a segurança, a preservação, enfim, tudo aquilo que envolve a realidade dessa família. Então, quando a gente pensa sobre esse ato de Deus com o primogênito, é algo realmente muito forte, porque com isso ele desestabiliza todo o Egito sobre o futuro, sobre a continuidade da própria do Egito, que, como o Sayão falou, era a grande potência da época. Então Deus dá um corte, né, facas tramontina, em tudo isso que é essa possibilidade dessa potência, e ele destrona essa potência daquilo que ela realmente é. Tomou sua água, Sayão? Sim, e essa aqui não veio do Nilo, então não há nenhum perigo de ter alguma coisa vermelha aqui no meio, então tá tranquilo, né? E é muito bom, de fato, a gente tem essa realidade aí, né, dos primogênitos, e é muito interessante agora, voltando para outra questão, né, sobre a gente observar como é que isso entra no Novo Testamento, né? E como é que a gente deve considerar a pergunta que muita gente faz, a gente deve comemorar a Páscoa, né? Como é que funciona isso? Então, veja bem, a Páscoa, a libertação, ele é assim o evento, o acontecimento mais importante do Antigo Testamento. Ela é a referência que se estabelece como o grande momento da intervenção divina na história, e ele está sempre sendo relembrado, retomado, né? A gente vai ter lá na frente, quando o pessoal vai dizer, olha, porque o Senhor tirou, né, os nossos antepassados do Egito, você vê nos Salmos, né? Então, isso é realmente aquela força motriz memorial, histórica, teológica significativa. Quando Jesus vai cumprir o seu papel de Messias e um papel sacerdotal também, é interessante. Jesus poderia ter morrido em outra festa, ele poderia ter sido preso pelos romanos na festa do Pentecoste, né, no Shavuot, ou no Sukkot, ou nos tabernáculos, ou num outro momento, mas o propósito divino foi que acontecesse na Páscoa, né? E a Páscoa, exatamente, Jesus se reúne, né, ali com os seus discípulos na quinta-feira à noite, né, ali naquela região onde hoje em Jerusalém ele está no Monte Sião, né, e ali ele vai comer a Páscoa e vai dar uma ressignificação nessa Páscoa. Quer dizer, assim como Deus libertou e agiu poderosamente, trazendo libertação, redenção e salvação, ele faz isso agora numa nova aliança no seu sangue.
né? Isso, então, estabelece para nós que, do ponto de vista, vamos dizer, histórico-arqueológico, a ceia do Senhor que nós temos nas nossas igrejas, né, ela tem o seu fundamento na Páscoa, né? Arqueologicamente, a base está lá. Então, se você não entender o Êxodo, você não vai entender o que significa isso. Por isso que Jesus, então, ele vai falar do pão, né? Que esse pão é esse? É o matzá. Você pode até procurar aí na IBNU, nós temos, né, uma live especial, temos até um rabino que é seguidor de Yeshua, que está com a gente, muitas vezes que nós convidamos, né? E que vai mostrar cada um dos detalhes do significado disso e a ligação, porque Jesus comemora o Pessah. Ele comemora, né, junto com os seus talmidim, que são os seus discípulos, e eles estão fazendo todo aquilo que a gente chama seder, né, a ordem, né, do Pessah. E quando a gente estuda e vê os detalhes, a gente entende o que está acontecendo. E assim, como nós temos o matzá, o pão sem fermento, né, que é tão importante, e nós temos também o fruto da videira, né, o que no contexto judaico é chamado kiddush, né, o vinho. Jesus associa diretamente isso com o seu corpo e com o seu sangue, e a pergunta é: a gente deve fazer a Páscoa desse jeito? Muita gente diz: não, a ceia do Senhor sepultou a Páscoa porque Jesus é a nossa Páscoa. Num certo sentido, é verdade que a ceia dá um novo significado e ela é a referência como ordenança para a igreja. No entanto, a Páscoa não deixa de ter significado, especialmente para os judeus que seguem a Jesus. Por quê? Porque tem que lembrar isso, né? O judeu que segue a Jesus continua sendo parte do povo de Israel. Assim como, né, os brasileiros, os ucranianos, os americanos, os franceses, os coreanos, né, os sul-africanos, os moçambicanos, eles têm as suas datas, suas festas, sua cultura. Isso acontece no eixo, vamos dizer, do povo de Israel e dos judeus. Então, absolutamente correto que os judeus comemorem a Páscoa dentro da sua tradição, celebrando. E que um judeu que é discípulo de Jesus continue celebrando. Agora, do ponto de vista ritual, não é necessário que uma igreja evangélica obrigue ou exija das pessoas participarem da Páscoa, mas ela fazer um encontro de Páscoa que seja de perfil didático, que ensine as pessoas, né, o que é que elas estão fazendo, porque sem Páscoa não tem ceia. Sem entendimento do Pêssar, não se sabe muito bem o que a gente está fazendo, porque o fundamento bíblico está aí. O Dilean colocou aí para gente, né, no chat, aquela Páscoa judaica que foi feita na IBNU, né, para entender. Então, quem quiser também pode assistir aí, para entender um pouquinho mais sobre essa questão dos elementos, né, do significado, enfim, como é que os judeus continuam até a celebrar essa questão, né? Só lembrando, assim, a questão dos primogênitos, eu estava lendo aqui em Números, né, quando a gente vai falar, quando eles vão falar sobre a consagração dos levitas, ele fala uma coisa interessante sobre essa questão dos primogênitos. Ele fala que ele considera, né, eu separei para serem em lugar dos primogênitos, do primeiro filho do homem de cada mulher israelita, né, todo primogênito em Israel, entre os homens e rebanhos, é meu, porque eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito, e escolhi, né, aí ele fala sobre essa questão, né, então aquilo que vai acontecer aqui, né, que é a morte dos primogênitos, quando Deus fere, é como se ele comprasse, né, como ele resgatasse, né, os primogênitos e se tornassem dele, né. Então isso é muito interessante aqui a gente observar
aí sobre essa questão dos primogênitos. Agora, Saião, a gente vê aí, o pessoal saiu, né, aquela correria, imagino, mas tem umas coisas aqui, Saião, que é um pouquinho, assim, o tamanho de pessoas, o mundo de pessoas que saem aqui é medonho, né? É muita gente, 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, é muita gente, né? Imagina, primeiro, se a gente pensar em 600.000 só homens, então é milhões de pessoas, talvez 1 milhão e pouco, 2 milhões de pessoas, talvez. E aí Moisés guiando isso, imagina a loucura que é isso, né? Você pode dar só uma palhinha aí para a gente sobre essa questão, né, da multidão aí, da massa que, né, de gente que saiu aí do Egito? Você sabe que o Êxodo é o meu texto preferido, né? Porque eu me identifico plenamente que na hora que a coisa estava difícil lá, Moisés disse a todo mundo: saiam, saiam, saiam. E aí o pessoal foi saindo, né? Mas brincadeiras à parte aí, né? Só para a gente ver aqui, essa questão dos números, ele de fato tem sido um desafio, né? Por quê? Porque 603.550 homens contados ali no recenseamento, parece uma pequena diferença ali entre as duas contagens, sugere, né, se a gente pensar numa família média de 4 ou 5 pessoas, um número que varia entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas. E a pergunta será que isso faz sentido? Né? Será que... O que a gente percebe? A população do mundo antigo é difícil da gente conseguir números muito exatos. Mas, por exemplo, no Império Romano, a gente sabe que a população do Império Romano, aí na época de Cristo, era em torno de 60 milhões de pessoas. A China, calcula-se que tinha em torno de 50 milhões de pessoas na época. E o número de judeus no mundo na época, no máximo, chegaria a 4 milhões. Então a pergunta é: será que a gente tem aí 1.300, 1.500 anos antes uma multidão de quase 3 milhões de pessoas? Qual é o desafio que esse número traz? Alguns. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 1, vai dizer que quando os israelitas chegarem na terra, vão encontrar 7 povos mais numerosos do que eles. Se os israelitas têm 2,5 milhões, 3 milhões, e tem 7 povos que têm mais, essa terra já tem pelo menos 21 milhões de habitantes ou mais, talvez 25 milhões. Chegando os israelitas, você tem um contingente de quase 30 milhões de pessoas. Israel hoje, que é um dos países mais densamente povoados do mundo, tem 9 milhões de habitantes. Então, esses números são complicados demais da gente entender que eles podem ter essa cifra que nós entendemos na primeira leitura. Além disso, tem coisa que chama atenção. Moisés chegou à entrada da tenda do encontro e disse ao povo de Israel. Disse como? Você tem um sistema de alto-falante, cada um pegou o seu smartphone e ouviu lá no WhatsApp para escutar o que foi que Moisés... Como é que Moisés falou assim para 3 milhões de pessoas? Por isso, os estudiosos chegam a duas possíveis interpretações que fazem sentido. Ou, quando o texto fala nesses números, está usando um estilo literário antigo, que quando ia dizer algo muito importante sobre alguém, colocava números muito elevados como uma forma de elogiar, né? Como a gente fala em português, né? Olha, eu já falei 1000 vezes com essa pessoa, manda 1 milhão de abraços, eu peço 1000 desculpas, né? Esses valores não são literais, né? E então que talvez fosse uma linguagem que
fosse entendida no perfil literário, ou o que parece fazer mais sentido é que a palavra hebraica para 1000, que é a palavra Elef, originalmente ela significava um agrupamento, um grupo, e não 1000 literalmente. Ela veio a significar 1000 mais tarde. Um chefe de um determinado grupo em hebraico vem da mesma raiz da palavra Elef, que é a palavra Aluf. Consequentemente, é possível que quando a Bíblia fala, olha, são 20.730, são tantos mil, pode ser 20 agrupamentos mais 730. E então, esse número de 603.750 possivelmente seriam 603 agrupamentos e 750, o que daria uma cifra muito menor e faria mais sentido. Então, o problema não está na Bíblia, que não tem erro nenhum. O problema não está na incapacidade de Deus de fazer uma coisa milagrosa. O problema está se nós entendemos a palavra do original corretamente através da história. Mas a maior parte dos estudiosos, eles concordam, né? Entre eles, o Gordon Wenham, que é um estudioso britânico que tem uma boa consideração sobre isso, de que esses números devem ser redefinidos aí em função dessas considerações que a gente apresentou aqui agora. Muito bom. Imagina só ele tendo que falar 3 milhões de vezes, saiam, saiam aí. Quem é que iria ter tanto saião assim na Terra? Essa eu não podia deixar passar, né? Aí eu ia falar, saiam, saiu, saiam, saiu. Isso aí, ó, a gente tem realmente aí umas outras coisas, né? Porque o que vai acontecer? Esse capítulo 14, ele parece ser um capítulo meio maluco dentro dessa história. Por quê? Que Deus pega e fala assim, tá bom, agora o povo vai sair, e o povo sai. Sai aí esse agrupamento de israelitas, junto com os outros estrangeiros, mas agora eles vão chegar, e assim que eles estão caminhando no deserto, parece que Deus ele vai querer dar o golpe final, né? O último, ele vai jogar sua última carta, né? Ele vai fazer o zap, né? Que ele bater na testa e mostrar para todo mundo. Agora vocês vão ver que eu ganhei mesmo. Porque parece que ele vai falar pro povo, fala assim, ó, vocês vão acampar aí em algum lugar e o Israel não, e o faraó vai achar que vocês estão tudo meio confuso, que vocês estão sem saber para onde ir. O que é interessante, por quê? Porque se Deus é que está mandando o povo sair e inclusive ir a um lugar para adorá-lo e para com ele fazer essa aliança, como assim? Que Deus meio maluco é esse que tira o povo daqui e deixa o povo vagando confuso e sem direção no deserto? E Faraó morde a isca, né? Faraó é aquele peixe com fome que está aí procurando a primeira minhoca que está balançando, né? Mas a gente vai ter aí algumas coisas. Por quê? Porque o texto vai inclusive falar sobre alguns lugares, né? Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. E aí o pessoal vai começar a falar para onde esse povo realmente está indo, e a gente vai ter aquela realidade. Como que foi que o povo saiu? Por onde saiu? Qual foi o caminho que esse povo realmente começou a trilhar? Porque nós sabemos onde eles vão chegar, que é no Sinai. Mas aí você tem essa saída e depois a própria travessia do mar. Porque, afinal de contas, desde que eu era criancinha, o povo atravessou o Mar Vermelho. Mas e agora? É esse mar vermelho mesmo? Ou tem uma outra ideia de um mar de juncos? Como que isso a gente pode encaixar com aquilo que é a nossa tradição do famoso Mar Vermelho e essa direção que o povo tomou? Eu vou aproveitar até aqui, vou colocar no chat do pessoal. Inclusive o Jonatas já mandou aí um olá para o pessoal, mas ele deu uma aula sobre geografia bíblica e tem algumas informações ali dentro das aulas. Estou colocando a playlist toda aqui porque eu não sei em qual das aulas foi que ele tratou sobre essa questão da saída do Egito. Mas você pode pelo menos dar um pouco de direção para o pessoal sobre o que acontece nesse capítulo 14?
Complicado aí, o povo está perdido, não sabe para onde ir, você quer que eu dê direção, né? Bom, tudo bem, a gente vai tentar ver o que dá para fazer aqui, né? Olha, de fato, né, Deus vai agir de uma maneira muito interessante, né, que a gente esperaria o quê? Deus liberta o povo e no dia seguinte eles estão na Terra Prometida e todos viveram felizes para sempre, forever and ever, amém. Mas não funciona assim, né? Deus vai manter esse povo por uma trajetória desafiante. Deus, na verdade, não vai trazer o conforto para esse povo que seria aquilo que a gente imaginaria, mas Deus vai possibilitar momentos de aprendizado, de andar sob a dependência de Deus e de crescer mediante as experiências de adversidade e de dificuldade, que a gente não quer, né? A gente quer ser o mimado do Senhor, né? Recebendo tudo na mão e ainda reclamando quando aí, né, o suco não está suficientemente adoçado. E aí, quando Deus faz isso, isso vai ter um papel importante no juízo que vai cair sobre o faraó. E aí nós temos as designações. Você mencionou Piairote, Migdal, depois vai descer e vai chegar a Elim, a Mara, né, e vai chegar no Monte Sinai. E assim, nunca esses lugares foram definidos especificamente até o começo da expansão da cristandade. Foi só no século IV, quando Constantino, né, declarou a sua fé cristã, e acompanhado da sua mãe Helena, é que eles passaram a tentar localizar os lugares sagrados. Então, eles chegaram ali no sul da península do Sinai, onde hoje está o Mosteiro Santa Catarina, e através daquilo que eles tinham de luz até então, eles definiram o Monte Sinai naquela região, que é uma região montanhosa na península do Sinai, montanhas avermelhadas, num deserto rochoso, e um monte específico foi definido como tal. A gente pode, né, dizer que foi lá? Eu lamento muito, sei que muita gente já foi, já subiu, mas não dá para ter uma certeza objetiva, histórica e arqueológica. Pode até ser que seja ali naquela região, mas é impossível a gente dizer que foi naquela montanha específica. O Mar Vermelho, né? Muita gente fica decepcionada quando descobre que o Mar Vermelho é azul. Né? E ele é chamado de vermelho exatamente porque essas montanhas avermelhadas no final do dia, né? Bate aquele raio do sol e ainda reflete nas águas, então tem aquela aparência avermelhada e por isso ele recebe esse nome, e a Bíblia o chama de Yam Suf, que é mar de juncos, porque exatamente no lugar da saída ali dele tem, né, do Egito, tem bastante junco, então, e isso acho que foi uma confusão que ampliou-se por causa do uso da palavra do inglês, né, quando você tem reeds, Sea of Reeds, reeds com dois E's, né, e Red Sea ou Reeds, né, e aí o pessoal, então, na verdade, não tem dois mares, um juncos e outro vermelho, é o mesmo mar, né? E apesar de não ter dois mares, um junco, um vermelho, tem dois vermelhos, de certa forma, né? Ou dois juncos, porque você tem a Península do Sinai e você tem a margem, digamos, ocidental da Península e oriental. E a discussão é qual foi o caminho dos israelitas. É difícil fechar a questão. Mas a gente tem certeza, por exemplo, uma opção é que eles teriam ido pelo caminho normal, né? Porque você tem uma estrada antiga, que é a Via Maris, né? Que desce de Israel, passa na antiga terra dos filisteus e continua para o Egito. E aí o texto diz que eles não foram por lá. Então ali está totalmente fora de cogitação. A outra possibilidade é a rota tradicional, que eles desceram margeando o mar pela parte ocidental da península, chegaram no Monte Sinai e subiram, né, passaram ali perto da terra de Midian, né, ali pertinho de onde está
o Golfo de Acaba e depois entraram pela região da Transjordânia até chegar à terra de Moabe e depois atravessarem ali sob o comando de Josué. Mas tem uma outra possibilidade que é interessante, que é a possibilidade deles terem vindo mais pelo meio da península. E pelo meio tendo chegado a uma área muito interessante do outro lado do Mar Vermelho. E esse outro lado é a região de Nueiba. Eu falo não só de teoria, mas de ter estado nesses lugares pessoalmente, de perto, e analisado e visto, né? E Nueiba tem um caso interessante, fica a 80 quilômetros de Eilat, da antiga Ezion-Geber, citada em 1 Reis, capítulo 9, verso 26, que ali tem um negócio interessante, que é o mar bastante raso. É porque quando o mar tem vamos dizer, um relevo, né, o seu fundo muito variável, né? E aí, como é raso, você chega do outro lado, quando você está em Nueiba, você vê bem próximo dali, onde hoje é a Arábia Saudita. E hoje está começando a abrir-se, né, a possibilidade de visitar lugares na Arábia Saudita que nunca podiam ser visitados. E há uma tradição de uma localidade lá, onde tem uma montanha, essa montanha aparece como, estranhamente, com um sinal de queimado no lugar onde não tem vulcão, e é uma alternativa, não estou dizendo que é uma possibilidade do Sinai, até porque, né, ainda que a gente possa ampliar aí os horizontes tal, geográficos, Paulo vai dizer em Gálatas 4:25, menciona o Monte Sinai, diz que ele fica na Arábia. É certo que a Arábia não é exatamente a mesma coisa que a Arábia de hoje, e podia se estender uma região, mas geralmente a Arábia envolvia a terra de Midian em volta e pegando os dois lados da margem da parte oriental do Mar Vermelho. Então, é possível que a gente precise, talvez, aí redefinir. Eu acredito, né, que nos próximos anos, com análises mais profundas, novas descobertas arqueológicas, a gente venha a ter novidades sobre o assunto, mas acho que é razoável considerar, além da hipótese tradicional, a segunda hipótese também. Muito interessante. Depois a gente pode até fazer um estudo só disso, né? Falando disso. Mas é muito, tem detalhes. O texto bíblico, né? Eu sempre falo aqui, o texto bíblico é maravilhoso, porque traz uns detalhes muito, muito interessantes. E aqui no capítulo 14, já saiu, né? Vamos dizer assim. E aí aparece um versículo aqui que parece meio perdido, mas aí, então endurecerei o coração de Faraó. E ele vai persegui-los. E é interessante, né? Porque agora eles já saíram e vai perseguir ainda, né? Deus endurece de novo e eles vão perseguir. E aí acontece aquilo lá que a gente sabe, o milagre, né? Da abertura do mar. Mas é interessante aqui também a gente lembrar um pouco essa questão do tema do livro, que é a presença de Deus, né? E é tão bonito quando o texto fala, no capítulo anterior até, sobre... eu sempre acho, eu fico imaginando como seria isso, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Imagina isso, né? A coluna de fogo aparecendo, e aí aquela luz, assim, iluminando a noite, e a coluna de nuvem também protegendo, né? E caminhando, então parava, quando todo mundo parava, fazia acampamento, depois levantava e orientando, né, o povo. Essa presença impressionante de Deus, né? O tempo todo sendo marcado aqui. Então, até antes do tabernáculo, né, que isso vai vir mais tarde, e a gente pode perceber isso. Mas nesse momento da abertura do mar e tudo isso, às vezes a gente fica aí, né? Como é que foi feito? É um milagre, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, para mim, né? O mais incrível não é nem essa questão do milagre em si,
mas é esse cuidado de Deus com o seu povo. E, mais uma vez, uma coisa que eles precisavam demais era ver quem é esse Deus, né? Que eles estão seguindo, eles estão sendo orientados, eles já viram todas aquelas pragas sendo, né, avassalando o povo, eles já foram libertos, mas assim, eles ainda precisavam conhecê-lo, ele de uma maneira mais, né? Então Deus, ele, vamos dizer assim, ele se dá a conhecer novamente, se revela novamente a esse povo através desse milagre. Mas é interessante o que aparece lá no finalzinho. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel então viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Não sei, parece que era tão importante esse momento, eles passarem por isso, né? Porque imagina, né? Um exército vindo atrás, você no desespero, na frente tem um mar, não tem para onde fugir, e Deus faz isso. Então, assim, parece que é um momento muito importante continuar com aquele encontro. Deus quer, e é uma coisa que ele quer muito desse povo, é que eles confiem nele. É que eles coloquem tudo, a vida deles, a confiança deles, tudo diante de Deus, para que, lembrando e sabendo que Deus é quem sustenta, Deus é que orienta, Deus é que está presente ali no meio deles, né, cuidando deles e guiando-os, né? Então, parece que é muito importante, não pelo milagre em si, mas para que eles entendam quem é esse Deus de verdade, apesar de terem visto tudo aquilo no Egito, mas parece que agora eles parece que descansam, falam, ai, eu agora confio, né? Parecia que faltava esse, né, mais algo. O ser humano é complicado, né? Deus mostra, 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 e ele continua. Então, Deus é impressionante que ele não deixa isso para lá, né? O povo ainda estava naquilo, né? No desespero, na desconfiança, né? Em tudo isso. E parece que esse capítulo fecha falando justamente isso. Deus dá uma chance, né? É um grande milagre, mas ele dá uma chance, se revela novamente para falar, olha, sou eu, esse sou eu, esse é o Deus que está guiando vocês, está com vocês e sustenta vocês. Então fiquem tranquilos, né? E eu coloquei esse Moisés como servo, ele vai guiá-los porque é a pessoa que eu coloquei como líder. Então parece que é uma forma de Deus mostrar novamente, dar essa segurança para o povo. Então esses detalhes assim, eu acho que me fascinam assim, né, no texto bíblico. E põe detalhe, né? E põe detalhe, porque um detalhe que a gente geralmente passa despercebido é o fato da divina orientação para o churrasco da Páscoa, porque não podia ser cozida a carne, tinha que ser assada no fogo. É fogo de chão no espeto. Mas a gente vê esses detalhes porque nessa situação que o texto vai dizer que o povo estava com medo, né? O povo literalmente começou ali a bater um joelho no outro, mas a resposta divina é: por que vocês estão clamando? Se eu já mandei vocês saírem, é só para continuar. Porque você para, o medo ele vai estagnar, o povo vai parar e ficar olhando para trás. Mas peraí, o exército está vindo ali, e Deus está só olhando, vai, continua andando. Quando você pisar no mar, o mar vai abrir e vocês vão embora, né? Então é importante a gente ver essa direção. Deus deu a direção, falou: é para cá que vocês têm que ir, manda ver, segue firme. Agora, que a gente vai fazer isso e isso vai ser entendido, vamos dizer assim, vivenciado no nosso coração, a gente bota, às vezes, os nossos medos, todos eles assim como se eles fossem um empecilho até para que a ação seja concretizada, quando na verdade a ação é divina e ela vai acontecer, né? Então é bem legal realmente, Suzy, aquilo que você colocou,
Porque na hora que o povo marchou e atravessou o mar, que eles viram, então, esse grande livramento, porque eles viram os corpos, eles viram, então, os egípcios totalmente liquidados, que era o seu grande medo, né? Então é realmente bem interessante. E, quer queira, quer não, após o livramento tão especial, o que a gente vai ter? Mais uma vez uma celebração. Agora tem esse cântico tão especial, né, o cântico de Moisés aqui no capítulo 15, né, onde ele vai mostrar, vai começar a declarar toda essa ação maravilhosa e miraculosa de Deus diante dele. E após tem o de Miriam, ou seja, é um capítulo que vai demonstrar dois belíssimos cânticos de exaltação a esse Deus. E é bem legal porque você vai perceber que o cântico de Moisés ele vai seguir, é como se ele literalmente estivesse narrando essa história de uma forma bem poética. O Senhor é o guerreiro, o Senhor ele lançou ao mar os carros de guerra, ele conta essa história. O que mais uma vez é interessante, por quê? Porque a poesia, eu não vou entrar em muita coisa aqui da questão da poesia, mas a poesia nos ajuda a fixar até mesmo aquela música chiclete do último prefeito, o governador da tua cidade, se começar só cantarolar, já começa a cantar a música na cabeça. Mas a música, né, essa poesia, ela ajuda a fixar e é como se fosse realmente esse momento, esse relembrar. Você está contando essa história novamente e declarando esse Deus tão poderoso que o povo tem. Mas é interessante esse negócio do cantar, né? Que o Sayão até pregou sobre isso. Mas ele cantou? Não, Sayão, ele canta, mas não canta, né? Ele fala, escreve, ele vai falando toda a letra, né? Tiramos. Mas, assim, é a adoração que vem do coração, né, Sayão? É aquele negócio que partiu de uma experiência real. Agora que a gente vê isso, parece que foi daquele negócio da comunidade, né, daquele negócio gigante, né, do milagre, daquela coisa toda. Agora a gente vem para o pessoal. Imagina aquele Moisés que falou: não, Deus, quem sou eu? Como é que eu posso? Não sei o quê. Agora ele vai cantar e vai dizer coisas impressionantes, que é o que ele viu realmente, é o que ele viveu, e ele não conta tudo isso, ele fala como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, e no versículo 11 aí do capítulo 15, ele fala assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Agora sim ele pode dizer, assim, de boca cheia, né, com o coração cheio, realmente não tem como comparar quem é semelhante a ti. Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, né? Algo que ele experimentou de verdade, então ele coloca para fora, é uma expressão real, de vida mesmo, né? Porque é difícil a gente poder cantar, né? Adorar, só falando assim, sem algo verdadeiro que sai do coração, porque aquilo viram palavras vãs, né? É interessante, a preciosidade desse texto é um negócio assim incomum, né? Porque como é que a gente lida com a realidade da vida? A realidade da vida é o êxodo, ela é imprevista, né? A gente não tem o faraó libertou, não, ele desistiu, ele vem atrás, o que tem para frente a gente não sabe, como é que vai ser o deserto, isso é muito quadro dessa sensação de vertigem, de indefinição do ser humano, e a pergunta é como é que a gente dirige a nossa vida. A gente tem dois caminhos, tem pessoas que dirigem a vida por fórmulas definidas a priori, que ele tem a partir do uso da razão, então ele diz, olha, a realidade é essa, e aí ele segue, até que aquilo não se encaixa e a pessoa então tem uma situação de profunda frustração, decepção, que o modelo proposto, né, o GPS que ela ligou, não funciona naquele caminho. A outra maneira é a gente fazer a partir das nossas sensações, olhando as circunstâncias. Então eu falo, não, eu vou fazer isso porque o fulano faz, né? Eu vou fazer isso porque
a maioria está caminhando por aqui, né? Como é interessante você ver no Êxodo como tantas vezes outras pessoas têm outras sensações, outras percepções e se tornam um caminho de tropeço. E o que que a Bíblia nos ensina? Você vai aprender a fazer duas coisas: ouvir o que Deus tem a dizer e aprender a não confiar nos seus caminhos pré-definidos e nem nas suas sensações. Muita gente hoje se entrega a sentimentos negativos e destruidores porque ele confia na cabeça que ele definiu e ele confia no ambiente à sua volta e ele entrega o coração. Quando ele leva o tombo, o chapéu, aí ele entra na frustração. E é interessante, Deus não promete caminho fácil. Deus é o que manda o faraó atrás da gente. Deus é o que prepara o deserto adiante, mas ele promete que a nossa vida será abençoada. Nós não sabemos como. E promete um desfecho final de acordo com a sua vontade e que nos beneficiará. Quando a gente passa algumas etapas, vira algumas páginas, termina alguns capítulos e a gente aprende, recebe esse entendimento de Deus, e aí você realmente abre a compreensão e isso entra na sua vida e você digere isso, não tem jeito, você começa a cantar. Paulo faz isso. Ele chega em Romanos, ele está explicando, está dando aula de teologia, e ele, ó, profundidade das riquezas, tal, né? Abacuque faz isso, ele grita, ele chora, ele esperneia, se revolta, tem crise teológica existencial. No capítulo 3, o Senhor veio de Temã. Então, a experiência exultante de glorificação de Deus através da adoração só é possível pela experiência da troca do GPS e pela experiência difícil que é propiciada por ele na nossa vida. Então é extraordinário o ensino profundo e especial disso. Hoje a gente já está chegando aqui ao final, mas eu acho que vale a gente lembrar isso, né? Isso não acontece só, essa ação de Deus, esse encontro especial, né? A comemoração da Páscoa não deve ser só, né, olhando o livro de Êxodo, enfim, a comemoração uma vez por ano, mas a gente lembrar do Deus que age na nossa vida e o Deus que tem nos sustentado, tem nos cuidado realmente, né? Então, que isso seja um memorial o tempo todo daquilo que Deus fez, da ação de Deus na nossa história, né? Estou lembrando aqui eu tinha lembrado do Salmo, né? Uns confiam em carros, cavalos, mas nós confiamos, né, no nome do Senhor. É isso que aconteceu com eles, né? E eu tenho certeza que todo mundo passa por perrengues, como você falou, por tantas dificuldades, né? Às vezes não é o faraó, mas tem tantas coisas que estão aí querendo derrubar a gente, vamos dizer assim, né? E a gente, se a gente não confia em Deus, se a gente não se mantém em pé por causa de Deus, é muito difícil, a gente não consegue sozinho, né? Então, que a gente confie nesse Deus, eu acho que é uma lição preciosíssima para a gente levar para a vida, realmente, todos os dias, né? Gilean, Sayão, deem aí os seus... as suas palavras finais, né? Da gente. É isso aí, Suzy. É isso aí. A gente tem que lembrar que Deus é aquele que intervém na história, aquele que liberta, realmente salva, aquele que é detalhista em tudo aquilo que tem esse envolvimento e esse relacionamento dele conosco. É um Deus que, nos momentos de dificuldade, ele vai aparecer, mas ainda assim, mesmo vendo várias ações de Deus, a gente ainda vai cair como o povo aí, cair pelo menos nesse sentido de ficar com medo, como o povo ficou. Porém, é importante a gente perceber que do medo veio a exaltação, né? Depois do medo, depois de ver, de ter todo esse sentimento de querer olhar para trás e ver o tamanho do exército do faraó e podermos olhar para frente e vermos o livramento de Deus, o resultado disso foi
o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, a exaltação, a exultação, a glória que deve ser dedicada e devida a Deus. Então, que isso fique aí como lição, porque essa é a nossa história, né? A história dessa salvação que está acontecendo na minha vida, do Saião, da Suzy, de cada um de vocês, a história desse relacionamento diário com esse Deus incrível, maravilhoso, e que é o mesmo que libertou o povo do Egito e que tem atuado nas nossas vidas. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nem compartilhou esse vídeo, não perde tempo, faz agora, para que você possa aí continuar recebendo. É isso aí, Sayão. Obrigado, Dileão, obrigado, Suzy. Um grande abraço para todos. Agradecemos de coração a sua participação. E eu só encerro dizendo o seguinte, né? Sem Faraó e sofrimento da Páscoa não tem terra prometida. Sem caminho pelo deserto não tem Canaã. Então que a gente reavalie a nossa vida e entenda como é que Deus lida com a gente e que isso tenha não só importância teológica, mas também prática para a nossa vida, no nosso dia a dia. Eu me lembro uma vez que a gente estava com um grupo de pessoas em Israel e a gente chegou no Mar Morto e falou para a pessoa, olha, você pode soltar o seu corpo, deita, porque não tem como afundar, solta que você vai flutuar. Aí a pessoa virou, mas eu não consigo, eu tenho medo, não dá para confiar que a gente não vai afundar, mas você não está vendo todo mundo aqui, ninguém está afundando, mesmo que você queira afundar, você não consegue. E aí eu vejo, muitas vezes, a gente, né, Deus diz, olha, tão tranquilo, basta a gente confiar e descansar e perder os fantasmas da nossa cabeça, porque o Deus que abre o Mar Vermelho, o Deus do Sinai, o Deus da libertação da história, é o Deus que está na minha vida e na sua vida. Deus nos abençoe a todos nessa noite. Amém. Deus abençoe. Boa noite.